Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando Ferreira, bem-vindos a mais um Handout de Linguística. Eu gostaria de fazer um review de um capítulo de um livro, Linguística, que é isso, e o capítulo que eu gostaria de fazer um review é o primeiro capítulo dele, que foi escrito pelo professor José Luiz Fiorin. O José Luiz Fiorin é um professor lá da Universidade de São Paulo, ele é um professor aposentado, que trabalhou com semiótica e pragmática. E o capítulo que eu quero rever é A Linguagem Humana do Mito à Ciência. O objetivo desse capítulo é fazer esse panorama bem amplo e bem breve da linguística, que, como o próprio nome já diz, vai do mito, né? Ele começa das mitologias lá na Bíblia até a ciência. Na primeira seção desse livro, ele distingue língua de um lado e linguagem. Então, qual que é a distinção entre língua e linguagem? Você já parou para pensar? Como que ele vai diferenciar nesse livro? Primeiro, ele fala que a linguagem é uma dotação genética da espécie. Então a gente já percebe aí uma influência do pensamento chomskiano, do pensamento gerativista. Ele fala, olha, a linguagem é uma dotação genética, é uma coisa que a gente não precisa aprender, você não precisa ser ensinado. A criança ela tem que aprender, ela precisa ser ensinada a amarrar um sapato, a física, ela tem várias coisas que um ser humano ele precisa ser ensinado, mas a linguagem não é uma delas. E aí ele fala que quando a linguagem se manifesta verbalmente, ela pode se manifestar na forma de uma língua, ou seja, a linguagem seria essa coisa mais geral, enquanto a língua é uma das manifestações. Você tem o português como uma das manifestações da linguagem, o chinês, o inglês e etc. No entanto, a linguagem ela vai muito além. Ele fala, olha, existem linguagens mistas e não mistas. Por exemplo, a pintura é uma linguagem não mista. O cinema é uma linguagem mista, porque no cinema você tem tanto imagens quanto você tem diálogos, você tem a linguagem verbal. Então, através dessas definições, você já percebe que a linguagem ela tem esse escopo amplo. Ou seja, o cinema é uma linguagem, a pintura, o teatro, enfim. Isso já te ajuda a diferenciar linguagem de língua. A língua é aquela manifestação concreta que vocês podem ver aqui, por exemplo, como no português. Agora, a linguagem seria algo mais abstrato. E ele fala que a linguagem ela surge da necessidade do ser humano se comunicar. Para definir língua, mais especificamente, ele vai falar que a língua é o sistema de signos. Então, para quem está atento, já vai lembrar o Saussure, né, que diz que a língua é um sistema de signos. Depois, ele começa a falar das funções da linguagem. Para que você usa a linguagem? Você já parou para pensar nisso? A primeira função que ele atribui à linguagem é essa função de perceber o mundo, de recortar realidades. E aí ele vai falar que diferentes línguas recortam a linguagem de diferentes maneiras. Por exemplo, dois exemplos que ele traz o primeiro é o exemplo do inglês, que vai falar que o animal porco tem o nome de pig, e a carne de porco tem o nome de pork, enquanto que no português a gente chama tudo como porco. Então ele vai falar, o inglês, ele divide a realidade colocando carne de porco de um lado, chamando isso de pork, e porco, o animal, como outra coisa, classifica como pig. Um outro exemplo que ele dá é dos dedos. Para nós que falamos português, dedos do pé e dedos da mão têm o mesmo nome, dedos. E você, quando você quer se referir a eles de maneira diferente, você fala dedos da mão ou dedos do pé. Para um falante de inglês, o nome dos dedos da mão é fingers, enquanto que os dedos do pé, o nome é toes. Isso significa que, para um falante de inglês, a realidade é diferente, porque isso daqui que está nas minhas mãos não é a mesma coisa que está nos meus pés, enquanto que para um falante de português,
Sim, seria a mesma coisa. Então, essa seria a primeira função da linguagem, a de criar e classificar a realidade. A segunda função a qual ele fala é a função de se comunicar, que provavelmente é a função que você falou quando a pergunta apareceu no começo desse trecho. Ou seja, ele fala: olha, nós usamos a linguagem para informar o outro de alguma coisa. Essa é a chamada função referencial ou função informativa. A terceira função a qual ele se refere é a função de influenciar ou ser influenciado. Por exemplo, quando você fala com alguém tentando convencer essa pessoa de alguma coisa. Essa função é a função conativa, é aquela função que está presente, por exemplo, nos anúncios, como beba Coca-Cola. Depois teríamos ainda a função emotiva, que é aquela de expressar emoções, que vemos nos poemas, por exemplo. Temos a função fática, que é aquela de manter laços, que é, por exemplo, quando você fala bom dia, e a pessoa te responde bom dia, como você tá? Eu tô bem. Tá chovendo hoje? O clima tá chato. A função desses itens é apenas manter um laço com a pessoa, ou seja, a função fática é aquela de manter os laços. A linguagem ainda teria a função metalinguística, ou seja, ela consegue falar dela mesma. Quando eu falo alguma coisa como cachorro é um substantivo, eu estou falando da palavra cachorro. Ou seja, eu consigo, através da linguagem, falar da própria linguagem. E essa seria a chamada função metalinguística. Então, ele faz uma diferenciação entre função utilitária, ou seja, quando o foco está no conteúdo da mensagem, e quando ela tem uma função estilística, ou seja, quando o foco está no estilo. Vamos supor que eu decida fazer um poema falando de uma serpente e decida colocar vários S's no decorrer do meu poema para fazer uns sibilos que lembre a serpente. Ou seja, aqui eu estou focando no estilo da linguagem, então ela teria essa função estilística. Por fim, ele fala que a linguagem ela age sobre o mundo, ou seja, as palavras também são ações. Quando eu falo para você algo como prometo lavar o carro amanhã, eu acabei de fazer uma ação, eu acabei de fazer uma promessa. Quando eu falo, por exemplo, eu juro que não fui eu acabei de fazer um juramento. Ou seja, ele encerra mostrando como a linguagem também ela é uma ação sobre o nosso mundo, além de todas essas funções das quais ele falou. Quem já estudou um pouco linguística vai lembrar que essas funções foram definidas por Jacobson, só que ele não se limita às funções descritas por Jacobson nessa seção. Ele vai um pouquinho além, dando mais funções do que o Jacobson deu originalmente, inspirado em outros paradigmas. Por exemplo, essa parte de que a linguagem é ação, ele tira da pragmática. Então ele começa a terceira seção desse livro, que é o principal. Até agora ele só está definindo a linguagem e as suas funções. E a partir de agora que ele vai mostrar como que a gente vai do mito à ciência, que é o que dá título ao capítulo. Então ele começa explorando como que a linguagem aparece em textos antigos. Por exemplo, a Bíblia. Percebam como a própria Bíblia caracteriza Deus como linguagem, falando, e no princípio era o verbo. Deus usa a linguagem para criar. Ou seja, ele começa lá em Gênesis falando que haja luz. E a luz aparece. Aí ele distingue a luz da escuridão. Também, lá na Bíblia, você vai ter a Torre de Babel, que é a história que tenta explicar como que surgiu várias línguas. Então, para quem não conhece essa história, os homens estavam tentando construir uma torre, que era a Torre de Babel, para tentar chegar aos céus. E Deus, não gostando daquela ideia, os homens falavam todos a mesma língua, ele resolve confundir os homens e faz com que cada um dos homens fale uma língua diferente, aí eles se confundem e não conseguem continuar a construção da torre. Então, essa é a razão que a Bíblia nos dá
para o ser humano falar várias línguas, para existirem várias línguas na face da Terra. A gente ainda vê a linguagem presente na Bíblia na parte em que o Espírito Santo desce, e aí cada um começa a falar várias línguas, que são as línguas dos anjos. Então você já tem, num texto super antigo, que é o texto bíblico, várias tentativas de explicar fatos sobre a linguagem, por exemplo, a existência de várias línguas, como atribuição do poder da palavra, do poder que a linguagem tem. Então, o Fiorin sai da parte mitológica, né, que é como a linguagem aparece representada em textos bíblicos. Ele vai passar pelos filósofos, falando de Platão. Ele fala um pouco do período, bem brevemente, do período helenístico, que é o período da Biblioteca de Alexandria, quando a primeira gramática surge. E a partir disso, ele já cai na diferença entre a gramática e a linguística, porque a gramática ela é normativa, ou seja, ela pretende te dar uma norma de como você deve falar, enquanto que a linguística ela é descritiva e explicativa, ou seja, ela quer descrever como as línguas funcionam e explicar por que as línguas funcionam dessa forma e não de outra. Por esse motivo que a linguística ela é vista como uma ciência, porque ela tenta descrever algo e explicá-lo. Ela não está preocupada em falar como algo deve funcionar. E a partir disso, já aproveita para puxar o gancho para defender a substituição, né, dos termos certo e errado pelos termos adequado ou inadequado. Ou seja, não existe um português errado. Existiria um português que é inadequado para um certo contexto, mas para outro contexto ele pode ser adequado. Então, ele já parte para explorar a diferença entre um texto escrito e um texto falado. Eu já alerto que essa é uma diferença bem artificial, principalmente se a gente considerar o WhatsApp e diversas tecnologias que surgiram nos últimos 20 anos. Mas como que ele diferencia um texto escrito de um texto falado? Primeiramente, ele fala que um texto falado ocorre no interior de uma enunciação. Então, se eu estou conversando com a minha mãe, por exemplo, a gente está aqui em um contexto onde eu sei que ela é minha mãe, ela sabe que eu sou filho dela, a gente sabe onde a gente está, que a gente está em casa. Enfim, você tá no interior de um contexto, enquanto que um texto escrito, ele ocorre fora de um contexto, ou seja, você deve recriar o contexto enunciativo para o seu leitor, para quem for ler aquele texto, porque ele será lido fora do contexto no qual você escreveu. O texto falado, há uma alternância entre ouvinte e falante, enquanto que no texto escrito não há essa alternância. E no texto falado você tem períodos mais simples, enquanto que no texto escrito você tem períodos mais longos e complexos. E que no texto falado você tem o envolvimento do seu interlocutor, enquanto que no texto escrito você não tem. Por exemplo, se você está comentando algo e o seu interlocutor fala, mas como assim? E você tem que parafrasear aquilo e falar de uma outra maneira, o seu interlocutor contribuiu para formular aquele texto, ou seja, você e o seu interlocutor constroem juntos um texto na fala, enquanto que na escrita não. Na fala, o planejamento e a execução são concomitantes. Por exemplo, aqui eu estou conversando e enquanto eu planejo o meu texto, eu falo. Já na escrita, não. O planejamento ele pode se dar totalmente antes da execução. Você já pode escrever os tópicos que você vai falar, dividir esses tópicos por parágrafo e aí escrever os seus parágrafos. Por esse motivo que a fala ela vai apresentar marcas de planejamento, como as pausas, quando você fala né, tipo, assim. Então, enquanto que a fala, por causa que o planejamento e a execução são concomitantes, você tem todas essas marcas de planejamento, na escrita isso não vai ocorrer. E por fim, ele encerra o capítulo fazendo algumas considerações sobre a linguagem humana e sobre a linguagem animal. Então, o que ele tem para falar sobre isso? Ele vai falar, olha, essas duas linguagens são muito diferentes. Primeiro, a linguagem animal ela é construída a partir da realidade. Ou seja, se uma abelha vê uma fonte de alimento em determinada posição,
ela dança para as outras abelhas e essa dança comunica a posição dessa fonte de alimento. Mas ela, ou seja, ela passou uma mensagem, mas essa mensagem foi construída a partir da realidade, ou seja, daquele alimento. Já a linguagem humana, ela pode você pode construir mensagens a partir de outras mensagens. Isso a gente já entra na segunda diferenciação, que o ser humano, a gente tem uma função metalinguística, ou seja, a gente pode usar a linguagem para falar da própria linguagem, enquanto que na comunicação animal não, você não tem essa função metalinguística, elas não têm mensagens para falar sobre as suas mensagens, das propriedades que a sua comunicação tem. A linguagem animal ela não tem displacement, ou seja, o que é displacement? Não tem deslocamento, não tem deslocamento temporal, e nem deslocamento espacial. Por exemplo, eu consigo falar de coisas que não estão aqui neste momento. Por exemplo, eu consigo falar do Nelson Mandela, enquanto que a linguagem animal ela não consegue falar de coisas que não estão aqui. Ela só consegue representar a realidade que eles observam. Então você não teria esse deslocamento espacial. Você também não tem um deslocamento temporal. Por exemplo, eu não consigo falar apenas do presente. Eu consigo falar do passado e do futuro. Enquanto que a linguagem animal, não, eles só conseguem falar do presente. Uma abelha ela só consegue dançar para transmitir a mensagem. Tem uma fonte de alimento ali. Ela não consegue fazer uma dança para falar, olha, tinha uma fonte de alimento ali ontem, mas agora já comeram. E por fim, a linguagem humana tem um deslocamento modal. Você consegue ir para outras realidades, você consegue ir para outros mundos, você consegue falar, olha, Harry Potter é o principal inimigo do Voldemort. E aí você não está falando da nossa realidade, você está falando de uma realidade alternativa. Ou seja, esse seria um deslocamento modal. A linguagem animal não te permite ir para outras realidades. Então, essa propriedade, esse displacement, né, esse deslocamento, só existe na nossa linguagem, não existe na linguagem animal. Por esses vários motivos, o Fiorin vai falar que os animais eles não têm linguagem, que eles, na verdade, eles têm um sistema de código. Ou seja, a gente só pode falar, pelo menos na linguística, de linguagem humana. Os animais não teriam linguagem nessa perspectiva. Por fim, ele encerra falando de qual que é o objetivo da linguística. Ele fala, olha, o objetivo da linguística é elucidar o funcionamento da linguagem humana, ou seja, a gente tem que descobrir como que a linguagem humana funciona e explicá-lo. Como vocês puderam ver, esse é um capítulo bem extenso, que cobre vários assuntos, então ele cobre ele bebe da fonte do gerativismo, usando alguns conceitos, trazendo alguns conceitos chomskyanos, ele traz alguns conceitos saussurianos, ele traz alguns conceitos do Jacobson, ele traz Benveniste, quando ele fala dessa parte de linguagem animal, ou seja, é um capítulo que cobre muita coisa da linguística, sem nunca dar uma referência direta. Ele nunca coloca assim Chomsky, Saussure ou Benveniste, apesar de aparecerem na bibliografia. Não é explicitamente falado no texto, mas é um texto que assim tenta cobrir a linguística de uma maneira ampla. Então esse é um texto que ele cobre muito conteúdo, porque ele já vai diferenciar língua e linguagem, falar das funções da linguagem, a partir de como que a linguagem aparece nos mitos, passa pelos filósofos, rapidamente pela linguística moderna, tradição gramatical, diferença entre fala e escrita, fala de fala animal e objetivos da linguística. Então ele tem uma cobertura ampla. No entanto, é uma cobertura rasa de todos esses conceitos, né? Ele não se aprofunda muito e, como eu já disse, para algumas partes, as distinções feitas são artificiais, como, por exemplo, no texto escrito versus texto falado, ele faz uma distinção bem artificial, que se você for ver alguns gêneros, na verdade, aquilo não ocorre. Mas é um texto que eu acho muito válido para qualquer turma iniciante da linguística, porque você pode usá-lo para introduzir todos esses temas
e depois esmiuçá-los com outros textos dedicados a cada um deles. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Handout de Linguística.